E nesta noite nós vamos fazer a exposição, como os irmãos já sabem, nós fazemos uma série de exposições desse livro. Nós já começamos há alguns meses, estamos no capítulo 5 e hoje eu quero pensar do verso 1 até o verso 31. Mas quero convidar a igreja para que ouçam a leitura que está no verso 1, depois no verso 14 e no verso 31. Ouçamos, irmãos, a leitura da santa e inerrante palavra do Senhor Deus. Diz assim: dai volta às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Verso 14. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que agora proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Verso 31. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e o que é que deseja o meu povo? Porém, que fareis? E é o que deseja o meu povo. Porém, o que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai bendito, peço a Ti, ó Deus, que nos pastoreie, e nos admoeste, nos console e nos exorte. Pela Tua santa palavra. Também peço, ó Deus, a Ti, que o Espírito de Deus aplique o ensino, a exortação e a demonstração e o consolo da mesma. E que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, possa, ó Pai, permear todo este contexto, para que nossos corações sejam assim, ó Pai, gratos pelo Teu grande amor para conosco. Rogo isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu fiz um acordo com os jovens, né? Falei quando eu lesse o texto, eu queria ler esses jovens aí com o seu material, mas já estou vendo que daqui dá para ver que alguns esqueceram, né? Já vou entregar os jovens. Muito bem. Certa vez, irmãos, quando morava no São Luís, em casa, chegou um amigo nosso, muito querido, e ele chegou lá em casa para conversarmos sobre igreja, sobre ministério. E ele me contou uma história, que eu creio que é história, não sei se até que ponto é verídico, então, mas eu quero contar, e talvez os irmãos já tenham ouvido aqui, mas eu creio que ela é oportuna para esta noite. Ele me contou a história que certa vez um pastor foi pregar em uma igreja, e esse pastor começou a pregar o sermão, e naquela ocasião, de repente, quando ele olhou, ele viu uma criança, que os irmãos já sabem, com a mão no ouvido. E ele pregando, e aquela criança sempre com a mão no ouvido. E ele disse que ficou muito preocupado, porque aquela criança estava todo tempo com a mão no ouvido. E quando terminou o culto, depois de orar, ele desceu e de maneira ávida, ele foi ao encontro daquela criança. E ele, muito preocupado com ela, perguntou: você está bem? Está doendo o seu ouvido? Porque eu percebi que você está todo tempo assim. E ele respondeu: não, pastor, estou muito bem, obrigado. Eu estou assim porque lá em casa o papai e a mamãe falam assim, que quando o senhor prega, entra aqui e sai aqui. Essa passagem, irmãos, que nós vamos ouvir nesta noite, ela traz mais ou menos esse contexto. Se nós pudéssemos dar o contexto desse sermão aqui nesta noite, eu penso que o tema do sermão seria quando a palavra de Deus é pregada e o povo não quer ouvir. Então, meus irmãos, vamos pensar nisso nessa noite. Uma coisa que nós devemos lembrar é que todos nós conhecemos Romanos. Eu sei que muitos gostam de dizer assim, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta maravilhosa. E eu sei que nós sabemos que ela é, eu diria assim, um tratado teológico sobre a eleição, sobre a salvação, sobre a condenação. E quantos de nós não gostamos de ler Romanos?
E eu creio que a maioria de nós já está muito familiarizado com o que diz Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 é muito interessante porque ele faz uma descrição muito clara e aberta a respeito do que está acontecendo em nossa própria cultura. Romanos capítulo 1 vai dizer que há várias repetições que o apóstolo Paulo usa, dizendo que ele os entregou, e ele os entregou ao seu próprio entendimento, ele os entregou, e é sempre repetido isso, porque naquele cenário, Paulo aponta algumas características. Aquele povo, em vez de adorar o Criador, adora a criatura. Aquele povo, em vez de se converter à voz do Senhor, eles andam no caminho contrário à voz do Senhor. Aquele povo, ele troca um modo natural de viver por um modo promíscuo e pecaminoso, que abandona e anda longe do caminho do Senhor. Você deve se lembrar disso. Mas uma coisa e aquele resumo daquele capítulo qual é? É que a idolatria daquele povo que é ímpio revela o pecado e o juízo que vem sobre eles. Porque quando eles deixam de adorar a Deus e adoram os desejos do seu próprio coração, os seus ídolos que estão lá, qual é o caminho de quem caminha na idolatria? A não ser entregue ao pecado e ao juízo do Senhor nosso Deus. Mas, irmãos, o problema é que nós lemos o capítulo 1, mas muitas vezes esquecemos do capítulo de número 2. E o capítulo de número 2, ele é riquíssimo, porque Paulo faz questão também de provar outra verdade que talvez a gente não gosta de ouvir. E que verdade é essa? É que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, em resumo, irmãos, quando Paulo fala no capítulo 1 e no capítulo 2, a respeito da verdade do homem, ele vai dizer o seguinte, que no capítulo 1, aqueles que não têm Deus estão condenados nos seus próprios pecados. Mas também no capítulo 2 ele vai falar sobre o pecado da hipocrisia, porque naquela época, era mais ou menos a frase era o seguinte: nós temos as escrituras, nós somos judeus, logo nós não seremos condenados. E Paulo vem e diz assim: você tendo ou não tendo as escrituras, você está condenado se você não a cumpre. Então o fato de ter as escrituras não me dá vantagem, se eu não a cumpro, de ser diferente de alguém que é incrédulo e que não a tem. Então, em ênfase, o que Paulo está dizendo em Romanos 12? Ele combina muito bem com a ênfase do profeta Jeremias, quando ele falava ao povo de Judá, no ano 600 a.C., a abordagem de Jeremias era muito sincera: esse povo me ouve, a palavra de Deus, mas esse povo não me dá atenção. Logo, o fato de ter a palavra de Deus, o fato de ter o templo, o fato de ter profetas, o fato de ter sacerdotes, não fazia diferença na vida deles. E nem iria fazer. Porque, queridos, não é isso que muda a nossa história. O que muda a nossa história, a saber, é aquilo que Cristo faz, a mudança de dentro para fora. Dito isso, irmãos, qual é a lição que nós podemos aprender já na nossa introdução? É que os cristãos, eles não devem apenas se fixar nos pecados hediondos da nossa cultura moderna, mas de fato nós devemos nos fixar no pecado que existe dentro da igreja do Senhor e que não é revelado, que é guardado em nossos corações. Em resumo, irmãos, de fato é um grande desafio para nós viver isso. Nós somos uma geração que é tentada a olhar sempre os pecados hediondos da nossa cultura ao nosso redor. E realmente o pecado da nossa cultura ele é muito perverso, ele nos impressiona. Quantas coisas, quantas notícias ruins e feias nós temos ouvido, cada vez mais abrangentes. Mas a Bíblia diz assim para nós: não olhe só o pecado do mundo. Por quê, irmãos? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo já está condenado. E por que nós não devemos olhar? Porque se nós formos olhar apenas para o pecado do mundo, nós não veremos o nosso pecado, o pecado da igreja, diante do seu Deus. Com isso em mente, irmãos, eu penso que nós podemos citar aqui o que um pregador, comentarista, Michael Wilcock diz. Ele diz bem assim: observe que na longa diatribe de Jeremias contra Judá, é a igreja e não o mundo que está sob escrutínio. É entre o povo de Deus, na cidade de Deus, que Jeremias está descobrindo a maldade. Obviamente, vamos ver isso a partir do verso 10 do capítulo 5. O profeta passa a dar um aviso contra a falsa seguração. Muito bem, meus irmãos, com isso em mente, qual é o contexto, qual é o cenário do capítulo 5? Nós devemos lembrar que o capítulo 5 de Jeremias, ele não é um relato do passado, mas é um espelho que revela a seriedade com que Deus considera o pecado do seu povo. Nós podemos ler o capítulo 5 de Jeremias e pensar: isso foi lá no passado, isso não acontece mais agora. Mas pelo contrário, irmãos, a realidade de Jeremias, ela é pastoral nos nossos dias.
Este capítulo, no capítulo 5, ele se destaca do capítulo 4 e do capítulo 6. Aqui nós encontramos, não Jeremias só descrevendo a invasão, mas ele explicando o que levou à invasão. Os irmãos devem lembrar que até agora nós temos falado que Deus vai mandar um povo que vai castigar esse povo, porque esse povo não ama a Deus. Mas quando chega no capítulo 5, Jeremias agora ele muda o foco. E qual é o seu foco? O seu foco agora não é falar do povo que vem, mas o seu foco agora é falar da culpa moral, da culpa espiritual de Judá. O profeta agora, movido pelo Espírito de Deus, ele vai realizar uma verdadeira teodiceia, mostrando que o severo juízo de Deus, e aqui nesse ponto ele não é um juízo arbitrário, mas é perfeitamente justo, diante da profundidade e da corrupção nacional do povo. O capítulo 5 de Jeremias, se você me acompanhou na leitura, no verso 1, você vai perceber que o capítulo se inicia com uma busca desesperada. E meus irmãos, vejam o que ele diz. Em outra tradução, nós podemos olhar, mas vamos olhar aqui o que Jeremias diz no verso 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, e vê se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça, ou que busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. O que Jeremias está dizendo, irmãos? Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer depois. Não há um justo sequer, não há quem ame a Deus, não há quem busque o Senhor. Então, meus irmãos, o capítulo 5 de Jeremias, ele inicia com uma proposta. Deus fala a Jeremias para que ele faça uma busca. E, meus irmãos, ele orienta Jeremias que ele percorra toda Jerusalém, para ele procurar, para ele achar, para ver se há alguém pelo qual faça justiça, pelo qual ele diz, eu perdoarei. Historicamente, meus irmãos, nós sabemos que o mais provável, historicamente nós sabemos que Jeremias está aqui agora, nesse capítulo 5, no final do reinado de Josias e no início do reinado de Joaquim. E agora, irmãos, nós sabemos que Jeremias também ele está passando por um momento onde as reformas religiosas haviam promovido uma aparência de piedade naquele povo. Nós sabemos que a aparente piedade, ela vai revelar para nós uma grande verdade. Qual é? É que não havia penetrado no coração do povo a verdade das Escrituras, ou seja, o povo não ouvia a palavra de Deus. Talvez, como aquela criança, faltava aquele povo fazer assim, fechar o ouvido, para que a palavra não entrasse e não saísse de repente. Então Deus, nesse contexto, ele vai erguer Jeremias, e ele vai levar Jeremias a anunciar a sua palavra. E Jeremias vai fazer o quê? Ele vai denunciar a hipocrisia do culto externo, e ele vai expor a profundidade da rebelião oculta. Então perceba, irmãos, ele vai mostrar para nós a hipocrisia do culto externo e a profundidade da rebelião oculta. Jeremias, no capítulo 5 também, ele é um chamado, gente. Ele é um chamado, gente, irmãos, para examinarmos as nossas próprias vidas. Ele é um chamado, gente, para discernirmos os nossos próprios pecados que estão ocultos. Ele é um chamado também para fugirmos da religiosidade, a qual Deus nunca aceita, a qual o Senhor não requer, porque não agrada ao Senhor. Mas, irmãos, o capítulo 5 de Jeremias também é uma procura do Senhor a um povo cujo coração esteja rendido a Ele. E eu espero que ao final desse sermão sejamos encontrados como um povo que esteja rendido ao Senhor. Vamos olhar essa passagem, essa exposição em 4 movimentos. O primeiro movimento, nós chamamos do verso 1 ao 9, é uma procura por um justo, cuja palavra que nós vamos destacar é percorrer. Vou repetir. Do verso 1 ao 9, o primeiro movimento é uma procura por um justo. E a palavra de destaque é percorrer. Depois, em segundo lugar, nós vamos ver um alerta contra a falsa segurança, do verso 10 ao 19. A frase que vai ecoar isso é: nenhum mal nos sobrevirá. Vou repetir. Em segundo lugar, do verso 10 ao 19, nós vamos encontrar um alerta contra a falsa esperança. A frase que resume isso é: nenhum mal nos sobrevirá. Em terceiro lugar, um alerta contra a complacência espiritual, do verso 20 ao 31.
E a frase que resume isso: entre o meu povo se acham perversos. Vou repetir. Um alerta contra a complacência espiritual, do verso 20 ao 31. E a frase que resume isso é: entre o meu povo acham perversos. E por fim, o quarto movimento, o papel central da palavra fielmente pregada. O verso 14. E a palavra que resume isso: eis que converterei em fogo as minhas palavras. Repito, o papel central da palavra fielmente pregada. Versículo 14. Eis que converterei em fogo as minhas palavras. Então, repetindo, do verso 1 ao 9, uma procura por um justo. No verso 10 ao 19, um alerta contra a falsa segurança. Do verso 20 ao 31, um alerta contra a complacência espiritual. E do verso 14, o papel da palavra fielmente pregada. Muito bem, irmãos, vamos olhar então uma procura por um justo. E eu peço aos irmãos que me acompanhem na leitura desse verso. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler do verso 5 ao 9. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como o Senhor vive, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade dos que atentam aos teus olhos. Tu os feristes e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseste receber a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito de seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito de seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo do deserto os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas perfídias. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim, juraram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes e se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Muito bem, meus irmãos, o que nós temos aqui? Aqui, meus irmãos, o Senhor deixa muito claro que Jerusalém não consegue mais passar no teste, né? Mesmo que a exigência fosse reduzida. O que isso quer dizer? Os irmãos, vamos pensar aqui no texto, né? Nós encontramos aqui no verso 1 e 2 um diálogo, né, do Senhor, ou melhor, nós encontramos nessa sessão, o diálogo de dois oradores. No verso 1 e 2 nós encontramos o Senhor Deus falando a Jeremias. Depois no verso 3 ao 6, nós encontramos o verso 3 ao 6, Jeremias falando ao Senhor. E depois do verso 7 ao 9, nós encontramos o Senhor Deus falando a Jeremias. E aqui, meus irmãos, é interessante que esse diálogo entre esses dois, Jeremias e o Senhor Deus, ou o Senhor Deus e Jeremias, melhor dizendo, ele é construído com vários elos verbais. Vejam só, por exemplo, no verso 1 e no verso 7, o que vai unir os elos verbais do Senhor Deus com Jeremias, e o que vai unir esse discurso é a palavra perdão, porque no verso 1 nós podemos ver lá no final que ele diz assim, perdoarei. No verso 7 nós podemos ver a outra palavra lá repetida, como vendo isto te perdoaria. Então há alguns elos verbais, por exemplo, outro elo verbal, ferir. No verso 3 nós podemos olhar que ele vai falar lá na parte B, depois da pergunta, ele vai dizer assim, tu os feristes. E depois a mesma palavra, ela é traduzida no verso 6 com outra expressão. Ela tem na sua raiz a mesma força, é a palavra matar. Olha que diz, por isso um leão do bosque matará. Então os diálogos e os elos são perdão, ferir ou matar.
Depois nós vamos ver outro elo de verbos que vão transformar esse diálogo. Outra palavra, verdade. No verso 1, ele vai dizer assim, que pratica a justiça ou que busque a verdade. Depois, no verso 3, nós temos a mesma tradução da palavra verdade para outra expressão. Olha lá, fidelidade. E, por fim, nós encontramos dois verbos que criam um elo do diálogo entre o Senhor Deus e Jeremias. Quais são? Nós encontramos no verso 2 a palavra juram ou juramento. E no verso 7, nós encontramos a mesma expressão que ele vai colocar lá no verso 7, quando ele vai dizer assim, juram, teus filhos me deixaram e juraram pelos outros. Irmãos, o que nós precisamos entender com esses elos verbais? Esses elos verbais, irmãos, eles vão trazer um cenário, aquilo que o Senhor Deus quer que Jeremias fale ao seu povo. O que Jeremias quer? O que Deus quer que Jeremias fale ao seu povo? Ele vai falar ao povo que naqueles dias, naquela região, não há um justo. Não há alguém que pratique a verdade. E aí o que precisamos saber nesse convite? Primeiro, que aqui nós temos que lembrar que nessa procura, aqui nós temos um convite. E Deus começa dizendo a Jeremias, ele chama Jeremias e Jeremias vai lá e faz um convite. E que convite? Esse convite aqui, irmãos, ele é geral e ele é particular, como diz João Calvino. Ele é geral porque no verso 1 vai dizer assim, dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas ruas e vê se achais alguém, se há um homem que pratica a justiça ou busque a verdade. É interessante que João Calvino diz que esse convite, ele é geral, porque Deus permite que todo mundo investigue. Deus, ele não estabelece algumas pessoas. Ele vai dizer, vão lá, investigue, procure na cidade, ande nas ruas, visite as casas, vão lá no templo, vão nas esquinas, vão no mercado, vão na feira e me ache um justo. E ele é particular, meus irmãos, porque essa mensagem, ela vem também de Jeremias ao povo de Judá. Deus chama o povo de Judá e é como se ele falasse aqui à igreja e dissesse para os irmãos, olha, procurem entre vós um justo. Então o convite ele é geral e ele é particular. E aqui é interessante que neste convite de João Calvino, que ele está aqui, o Senhor Deus está o quê? Conduzindo o povo em geral e o povo em particular, ou seja, o povo de Jerusalém, a buscar e olhar e a procurar para verificar essa condição real. Quando Deus diz assim, vai lá e procura um justo, o que Deus está dizendo? Veja a realidade espiritual que vocês estão. É isso que Deus está dizendo através de Jeremias. Por isso que o Senhor Deus faz um convite a Jeremias. Ele vai dizer, vai lá, anda pelas ruas, vai lá por Jerusalém, procura saber, vai nas praças e vê se acha alguém que pratique a justiça. E meus irmãos, qual é o objetivo então de Deus com Jeremias nesse contexto? É fazer um exame completo de Jerusalém. Irmãos, quando Deus manda olhar para nosso coração, quando Ele manda para olhar para o nosso contexto, ou como a igreja do Senhor está vivendo, o que o Senhor Deus quer de nós? É que a gente faça um exame do coração. Meus irmãos, tem uma ilustração que eu creio que é propícia ainda, com devidos contextos, Os irmãos devem já ter ouvido falar do repugnante filósofo chamado Diógenes. Ele é repugnante porque os seus atos e a sua maneira de agir trazia repulsa e era muito pecaminosa. Mas é interessante que conta-se a história que no ano 400 e a 320, ele é do ano 400 a 323 a.C. Ele acendeu uma lâmpada em plena luz do dia e andou pelas ruas de Atenas procurando um homem. Então, meus irmãos, veja bem, a moral da história, o significado aqui, qual é o significado dessa história? Desse homem com uma lanterna, ou com uma lâmpada, ou com a lamparina, andando no meio da rua, com ela acesa, procurando um homem. Será que os homens tinham sumido? Não, irmãos, é claro que não. Qual era o significado disso? A lanterna não era para ver o caminho, mas era para expor a escuridão moral da cidade de Atenas. Então, meus irmãos, o que Deus está dizendo? Jeremias, vai lá e examina. Não é porque em Jerusalém ou em Judá não faltasse pessoas que fossem ao culto. Não é porque não faltasse pessoas que lessem
os oráculos, vamos usar assim a expressão, não é que faltasse profetas, não é que faltasse sacerdotes, não é porque faltasse escribas, não é porque não faltasse festas do contexto daquela época. Não, irmãos, não estava faltando nada disso. O que estava faltando, na verdade, era uma mudança moral e espiritual do povo de Judá, de Jerusalém. E é interessante, irmãos, que se nós olharmos aqui a gravidade de Judá, é impressionante, porque se nós fizermos uma comparação, agora tirando o repugnante Diógenes, e olhando agora para o texto de Gênesis, os irmãos devem lembrar da cidade de Sodoma e Gomorra. Os irmãos devem lembrar do diálogo do Senhor Deus com Moisés. Irmãos, e vocês devem lembrar do que foi que disse o Senhor Deus, que se tiver 10 homens justos naquela cidade, Ele pouparia aquela cidade. Veja, irmãos, aqui é um convite a dar uma chance, é um ato de exame. Deus poderia ter dito para Judá: se tivesse 100 homens eu perdoaria, se tivesse 50 homens eu perdoaria, mas Deus a gente, veja, irmãos, o critério de Deus com esse povo, Ele vai dizer: se você achar ache um e eu perdoaria toda essa cidade, ache um e eu perdoaria esse povo. Obviamente, meus irmãos, que nós podemos perceber que o teste era muito fácil, era só achar um. Jeremias vai lá e acha um. Se você achar um, eu perdoarei. Obviamente, meus irmãos, aqui nós temos uma hipérbole de efeito retórico. O que Deus está dizendo para Jeremias é o quê? Não há ninguém para se encontrar justo. Meus irmãos, aí é uma pergunta que nós podemos fazer: o que Deus procurava tanto então? Porque homens tinham, culto tinha, escribas tinham, fariseus tinham, povo para ir tinha, festa tinha. O que Deus procurava então? Meus irmãos, em primeiro lugar, Deus procurava a prática da justiça. Se você olhar bem, olha no verso 2, olha o que ele vai dizer no verso 1. Vê se há alguém que pratique a justiça. Meus irmãos, Deus procurava alguém que agisse conforme as exigências da aliança. Deus procurava alguém que se conduzisse, ou que conduzisse sua vida segundo o padrão divino da retidão. Isso incluiria o quê? O que é uma prática da justiça? Decisões corretas, honestidade na vida pública, tratamento justo ao próximo. E, meus irmãos, essa era a justiça que Deus queria, porque naqueles dias o pessoal se corrompia, o pessoal tomava decisões erradas. Os irmãos devem lembrar que quando Deus chama para voltar, o que eles dizem? Não voltaremos, nós já escolhemos. E eles iam para os montes para se entregar à idolatria. E Deus diz: vai lá, Jeremias, e veja, irmãos, não é para achar homem, literalmente, como se eu olhasse aqui para você, olhasse para nós. Eu posso ver vários homens, posso ver várias mulheres, posso ver vários adolescentes, posso ver várias crianças e jovens, mas não é isso. Deus está fazendo um convite ao autoexame. Ache alguém que pratique a justiça. Depois nós vemos o que Deus está procurando. Ele está dizendo: ache alguém que busque a verdade ou a fidelidade. Veja o que ele vai dizer: o que pratica a justiça ou que busque a verdade. Meus irmãos, Deus estava procurando pessoas que tinham integridade pactual, lealdade leal ao Senhor, confiabilidade de caráter e uma vida coerente. Não é verdade, irmãos, que como o conceito filosófico que nós vivemos hoje, a vida que nós vivemos hoje, ela não reflete o caráter fiel de Deus? Então o Senhor Deus de Jeremias, vai lá e veja, faça um exame. Eu estou te convidando a olhar, procure nas ruas, procure na praça, procure lá no dia do culto, do ajuntamento solene, e ache um que pratique. O que Deus está procurando, irmãos? Sinceridade no juramento, ou seja, reverência ao nome do Senhor. Veja o que ele vai dizer. Ele vai continuar: embora, verso 2, embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Irmãos, o terceiro elemento aqui aparece logo. Se não há busca, se não há prática da justiça e não há busca pela verdade, o que Deus percebe? Ele vai logo fazer uma denúncia. O povo diz: viva o Senhor, mas o seu juramento é falso. É como que você um dia disse aqui, publicamente, aqui, meus irmãos, é ilustrativa, tá? Porque talvez, eu sei que alguns não disseram aqui neste lugar.
Mas você um dia disse, você em pé, diante de Deus, diante do seu pastor, diante da igreja, você fez votos de honrar a Deus, de ser fiel, ser contribuinte, submeter à autoridade. Você fez um voto. Mas aí você fez o voto, mas depois você vive como você quer. Então Deus diz assim, olha, esse povo fala, mas não vive. Então ache um que faça o contrário. Portanto, irmãos, Deus procura um reverente e verdadeiro, um uso reverente e verdadeiro do seu nome. Deus procura uma sinceridade religiosa. Deus procura um compromisso real com as promessas feitas diante dele. Então, quando eu faço um voto, eu tenho que cumprir esse voto. E aí Jeremias, olhando agora, partindo para o diálogo de Jeremias agora com Deus, Jeremias vai dizer o seguinte, e Jeremias percebe isso. Na sua busca da orientação de Deus, Jeremias percebe duas verdades. Havia dois grupos naquele meio, o dos insensatos e os grandes. Os insensatos aqui, irmãos, são aqui que Jeremias diz no verso 4, é o que ele vai dizer, mas eu pensei, são apenas pobres que são insensatos. E aí ele vai dizer que esses pobres insensatos, eles não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Aí ele pensa, irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, eles sabem o direito do seu Deus. Aí ele vem, mas este de comum acordo quebrar o jugo e temporalmente romper as algemas. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que, voltando para Romanos 1 e 2, aquele que não sabe, ele não é justificado. E aquele que sabe e tem, se não pratica, também não é justificado. Então Jeremias vai, e aqui é interessante que insensatos, mas não significa alguém que age sem entendimento espiritual, alguém que não conhece o caminho do Senhor, isto é, que não sabe a direção moral e espiritual exigida por Deus, é alguém que ignora o direito do seu Deus, é alguém que não compreende a justiça pactual que deveria orientar a vida dele, é alguém que não consegue discernir as ações de Deus, é alguém, irmãos, que vive na insensatez da ignorância e na rebelião consciente. Tem as escrituras, tem a verdade, mas não a pratica. Sabe o que deve fazer, mas se finge de ignorante e por isso pratica uma rebelião consciente. Ou seja, irmãos, os insensatos não são justificados. A verdade é que nem eu e nem você estamos aqui nesta noite. Você não pode dizer, eu não sabia disso. Mas ele vai falar que ele foi procurar os grandes. E aqui, meus irmãos, os grandes são quem é a elite instruída da época. A elite instruída e influente são os líderes, são os sacerdotes, são os cortesões, ou a expressão cortesãos, são os escribas, pessoas que conheciam bem a Torá. Eram pessoas que sabiam o caminho do Senhor, que conheciam o direito de Deus, mas se rebelaram deliberadamente. A liderança religiosa daquela época rompeu. Olha o que eles dizem, Jeremias faz uma análise perfeita, eles quebraram o jugo de maneira consciente. Eles deixaram de pregar as escrituras para pregar aquilo que o povo queria. Eles abandonaram a evidência das escrituras, eles já caminharam no caminho de apostasia, mostrando rebeldia coletiva e organizada, porque é isso que Jeremias diz. Olha o que Jeremias diz. Eles fizeram o que lá na parte B? Ele vai dizer, de comum acordo, quebrar o jugo e romper as algemas. Eles decidiram não ensinar o povo, eles decidiram não caminhar com o povo, eles decidiram enganar o povo, dizendo o que o povo queria ouvir, para satisfazer o pecado do seu próprio coração. Qual é a lição então para nós, irmãos? Não há desculpa, não há exceção, não há justo, não há argumento que impeça o juízo. Jerusalém esgotou a paciência divina e cruzou o limite em que o perdão não pode mais ser oferecido. Por quê, irmãos? Porque rejeitou a aliança de forma total, consciente e persistente. Não tem ingênuo, não tem ignorante, não tem sábio que não escape de Deus. Então vamos lá, do verso 10 ao 19, um alerta contra a falta de segurança. E aqui, meus irmãos, nós encontramos o profeta Jeremias fazendo uma segunda denúncia. Em primeiro lugar, ele vai dizer
nós temos que perguntar qual é a denúncia que nós encontramos do verso 10 ao 19. E aqui, meus irmãos, a primeira denúncia que nós encontramos é que há uma falsa segurança do povo. Essa é a primeira verdade. Do verso 10 ao 19, vamos perceber que esse povo construiu uma segurança que é falsa, que é mentirosa e que não vai trazer efeito nenhum para a vida daquele, a não ser a ruína. E a segunda verdade é que essa falsa segurança, ela produz em nós um desastre. Ou seja, em resumo, toda vez que a gente constrói uma coisa que é a margem da palavra de Deus, que parece ser seguro e não é, ele vai criar em nós um desastre. E meus irmãos, a pergunta que fazemos nesse texto é qual é e como nasce uma falsa segurança? Talvez você já pensou nisso? Como é que a gente constrói um cenário de falsa segurança? E essa segurança nasce principalmente em alguns pontos, eu quero destacar aqui nesse texto. Em primeiro lugar, a falsa segurança, ela nasce por uma visão distorcida do ser de Deus. Veja, irmãos, o que diz o verso 12. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Mas o verso 11 também, meus irmãos, eu estou no capítulo, isso mesmo, capítulo 6 ao 5, diz assim, verso 12, negaram ao Senhor e disseram, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada e nem fome. Irmãos, já pensou que engano? Como é que eles insistiram muito nessa mentira? E essa mentira que foi daquela época, irmãos, é a mentira que nós contamos hoje. De que Deus não vai fazer nada. De que Deus não julga. De que Deus não vai trazer ruína, nem disciplina, e nem juízo, e nem desastre. Meus irmãos, apesar da enormidade dos seus pecados, este povo negava que Deus jamais os julgaria, irmãos. Eles esqueceram os atributos de Deus. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é onisciente. O nosso Deus é onipresente. O nosso Deus é irascível. E o nosso Deus, irmãos, não aceita ajuntamento solene com o pecado. Esse povo deixou de ver isso. Meus irmãos, e essa verdade do verso 12, sabe o que é? A principal delas é a negação da santidade de Deus, é a negação da justiça de Deus. Meus irmãos, quando as pessoas negam que Deus vai aplicar o julgamento, isso vai produzir um aumento de pecado. Nós temos que lembrar, fazendo a pergunta que vimos na escola dominical hoje de manhã, o que aconteceu com o pecado? Nós não falamos mais que a pessoa tem pecado. Nós não mostramos de forma pastoral e bíblica e teológica, doutrinária, que essa pessoa está em pecado. E aí, meus irmãos, tem uma pergunta: afinal, se Deus não julga, por que eu me preocupar então com o pecado? Se Deus não vai me condenar, por que adorar? Se Deus não vai me condenar, por que eu vou orar? Se Deus não vai me condenar, por que eu vou pedir perdão? Se Deus não vai me condenar, por que eu venho a uma igreja? Por que eu tenho que me submeter? Por que eu tenho que andar nos preceitos dessa lei? Deus não vai me condenar. Se eu sou salvo, e uma vez salvo, salvo para sempre, por que eu vou viver em santidade? Mas, irmão, nós temos que lembrar de uma grande verdade das Escrituras. É que todo aquele que nasceu de novo, ele tem que produzir frutos de arrependimento. Então esse povo se enganava, irmãos, e hoje é comum nós cometermos o mesmo erro, supor que não há julgamento de Deus. É comum aquele tipo de pessoa que vai dizendo assim: eu sou protestante, eu sou reformado, mas ao mesmo tempo ele aprova e ele é favorável pela lei do aborto. É comum você dizer que é um crente reformado, ou então até arroga o direito de fazer leitura dos puritanos, mas aprova a imoralidade sexual. Você aprova pessoas, ou então vota e elege pessoas que exploram os fracos e vulneráveis. E faz tudo isso sem a menor ansiedade de que Deus pode julgá-lo. Também, meus irmãos, qual é a segunda falsa segurança? Também, meus irmãos, é uma aplicação errada da doutrina da eleição. Olha o que diz o verso 12: não veremos espada e nem fome, nem o mal sobrevirá. Irmãos, isso é uma visão errada da eleição. Thompson, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte,
que a geração de Jeremias, ao enfatizar apenas os privilégios da aliança, em vez das suas obrigações, iludiu-se, pensando que o Deus da aliança ignoraria as suas violações de aliança. Irmãos, o eleito de Deus, ele tem obrigação, ele não tem só direito, ele tem dever. O eleito de Deus deve viver segundo a vontade do Senhor. O eleito de Deus deve viver mediante o temor do Senhor. O eleito de Deus, ele deve amar a lei do Senhor. Meus irmãos, é por isso que alguns dizem: mas esse Deus tão irado, pastor, é o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, ele julgava o povo, mas o Deus do Novo Testamento é outro. Irmãos, não é outro. O fato de Cristo ter vindo confirma quem Deus é. O fato de Cristo ter vindo mostra claramente. Porque quando Cristo veio, irmãos, Cristo veio, ele é a luz do mundo. Ele veio para um povo em trevas e pecados, dos quais eu e você fazíamos parte. E se nós somos amados de Deus, eleitos de Deus, como eu creio que somos, nós não podemos cometer esse erro teológico, dizer que o Deus irascível é só do Antigo Testamento. Ele também é do Novo Testamento. Isso se vê na pessoa de Cristo. Porque Paulo, quando escreve aquele hino, falando de Cristo, ao final dele, ele vai dizer em Filipenses capítulo 2, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não só isso, irmãos. O livro de Apocalipse também, no Novo Testamento, vai falar sobre isso. Quem já leu o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, vai ver que Jesus envia carta às 7 igrejas. E o que ele mostra àquelas igrejas é que Deus, o que é que aquelas cartas mostram? É que Deus se importa profundamente com a doutrina nas igrejas. Que Deus se importa com a piedade nas igrejas. Que Deus se importa com a vitalidade, a integridade espiritual na igreja. Ao ponto do Senhor Deus dizer: eu removerei de vocês o candeeiro. Terceira marca de uma falsa segurança é a rejeição da palavra de Deus e o desprezo pelos profetas. Irmãos, olhando o verso 13, olha o que diz: até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão a eles mesmos. Meus irmãos, é isso que o povo dizia. Olha o que o povo dizia: a palavra é vento. Aqui, meus irmãos, é importante perceber que na língua hebraica, a palavra usada também pode significar espírito. O que eles estavam dizendo? Que não havia um Espírito de Deus falando através dos profetas. E Jeremias e outros profetas, meus irmãos, eram considerados como vasos inúteis, vazios e inúteis. Aquela geração repugnava os profetas do Senhor. E aqui, meus irmãos, olha o que eles estão dizendo. Eles falam assim, eles não falam palavras que devamos levar a sério. Irmãos, quantos de nós hoje não levam a sério a palavra de Deus? Domingo a domingo ouvimos Deus, e nós temos ouvido, irmãos, uma série de sermões só: pecado, pecado, se arrependa e volta. Eles estão dizendo, eles diziam isso, e ainda mais eles dizem, sabe o que? Olha o que eles vão dizer: assim se fará com eles. Ou seja, Jeremias é quem merece ser julgado por cometer pecado. O pecado de onde pregar o juízo de Deus. Aquela geração está dizendo: Jeremias, quem deve ser condenado é você, porque você só fala de pecado. Irmãos, e quão parecido com o nosso tempo, não é? A gente não quer falar de pecado, a gente não gosta de ser repreendido, a gente não gosta de ser exortado, a gente não gosta de ser corrigido, porque se somos corrigidos, se somos exortados, se somos admoestados, logo nós ficamos o quê? Vitimizados, nos abatemos, choramos, e a gente não agradece a Deus por causa do seu grande amor, porque Ele está nos exortando, Ele está nos corrigindo, porque, meus irmãos, o autor dos Hebreus diz: qual é o filho que o pai não disciplina? Se não é disciplinado, logo é bastardo. E qual é o resultado, irmãos, dessas três falsas verdades? No verso 10 ao 11 nós podemos ver qual é o resultado. Primeiro, Deus vai dizer que a vinha de Deus, que a vinha é de Deus e Ele vai podar. Veja, irmãos, quando a gente vai olhando todo esse cenário do capítulo 5, do 10 ao 11, veja só o que diz o verso 10. Verso 10: subi vós aos terraços da vinha, destruía, porém não de todo, tirai as gavinhas, porque não são do Senhor. Irmãos, olha o que Deus está dizendo.
ele vai podar. Verso 11: porque perfidamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Então, meus irmãos, Jeremias vai fazer o que agora? Ele vai usar uma metáfora que era familiar para o povo de Israel. Qual era a metáfora aqui? Da videira, que seria o quê? Derrubada. Olha o que ele vai dizer: subir aos muros e destruir. É interessante, irmãos, que Israel aqui é como um vinhedo. E Deus, meus irmãos, é o dono desse povo. Deus quer uma colheita da sua redenção. Deus quer uma colheita da nossa vida. Eu e você somos salvos pela graça e não por obras, mas para as obras de Deus. Deus quer uma colheita de glória, uma colheita de vitalidade do Evangelho na mente, no coração e na vida. E a imagem aqui do vinhedo mostra isso, irmãos. O problema é que Judá não glorificou a Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Vendo a criatura, ou vendo o Criador, vendo a obra de Deus, não glorificaram a Deus. Fazendo um paralelo com o Salmo 19 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, e um dia discursa outro dia, irmãos. Mas veja só, o povo de Deus não consegue dar glória a Deus. E aí Jeremias vem e diz: esse povo não adorou sinceramente, o seu coração não se quebrantou sinceramente. O Senhor diz: eu vou podar, eu vou tirar do meio do meu povo, eu vou fazer a poda. Porque, irmãos, construíram uma vida de uma falsa segurança, não ouviram a palavra e nem os profetas, acharam que nenhum mal iria acontecer a eles porque eram eleitos e não conheceram os atributos de Deus, que é santo e justo. E, meus irmãos, quando nós olhamos mais adiante, o resultado disso é outro: é que haverá um desastre e um terror horrível. Porque do verso 15 ao 17, olha o que ele vai dizer: eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignorais, e não entendes o que ela fala. Meus irmãos, é interessante observar o que Deus está fazendo aqui. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que Deus não está falando de um povo atrasado, mas de uma nação antiga. Isso é totalmente diferente. Em segundo lugar, Deus está dizendo que essa nação é forte e poderosa. Essa nação tem uma língua desconhecida. E sabe por que essa nação que vem tem uma língua desconhecida? É justamente para excitar o terror especial. O seu modo de agir ele não poderia ser previsto. Irmãos, como é que você vai prever alguém, ou vai conseguir lutar alguém que você não entende ele, não sabe o que ele fala, o que ele está te dizendo? Irmãos, vocês devem lembrar, e aqui eu quero fazer uma citação que não é minha, mas é do Philip Heinkel. Ele vai dizer o seguinte: ele vai lembrar para nós que esse cenário nos faz lembrar um filme que os irmãos já assistiram, que é Platoon. E é interessante que aquele filme ele mostra um período em que os Estados Unidos é atacado pelos Vietcongs. E tem uma cena que é muito vívida e muito forte, é que os americanos estão com fone ouvindo várias vozes, no rádio, ouvindo pessoas gritando com terror e com medo, desesperadas, angustiadas, e de repente um silêncio. Os tiros cessam, os gritos cessam, não se ouve mais nenhuma voz conhecida. O que se ouve é somente uma conversa num idioma estranho, que eles não conheciam e não entendiam. Porque os sobreviventes eram o inimigo. Aquela língua estrangeira, naquele contexto, se tornou assustadora, porque procurava-se ouvir a voz de alguém querido, procurava-se ouvir a voz da mesma língua, procurava-se ouvir alguma esperança, e não havia nenhuma, porque eles haviam sido atacados. Meus irmãos, o que Jeremias fala aqui é a mesma coisa, é algo parecido aqui. Esse povo vai chegar de uma maneira tão avassaladora, e como ele é antigo, ele é guerreiro, o povo não conhece direito, ele fala diferente, ele tem hábitos diferentes, eles são robustos, a sua jaula é como uma sepultura, diz o verso 16, aberta. E aqui, meus irmãos, nós temos que lembrar que
que essa expressão aljava como sepulcro aberto quer dizer o seguinte, que a ideia é o seguinte, nós sabemos que quando o sepulcro é aberto, essa é a coisa mais fácil de responder, até as crianças sabem, quando o sepulcro é aberto, é porque ele aguarda o corpo do morto. O que Jeremias está dizendo é que quando a flecha dos babilônicos entrarem, quando ela bater em você, o sepulcro já está aberto, não tem como sobreviver. É isso que o verso 17 está dizendo, porque nós confiamos em falsas promessas, em falsas verdades. Agora, olha o que ele vai dizer, verso 17: comerão a tua cega e o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas, comerão as tuas ovelhas e o teu gado, comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em quem confiares. Os irmãos vejam que eles confiavam. Este é o princípio, irmãos. Talvez você diga assim: ai pastor, graças a Deus que eu não sou daquela época, graças a Deus que eu não adoro Baal, que eu não adoro Aserá. Mas irmãos, e quanto à fama que você busca? E quanto ao prazer que você busca? E quanto ao desejo desesperado de aplicar o seu dinheiro em alguma coisa que possa te produzir segurança, porque você não sabe o dia da manhã? Mas agora há pouco você cantou o seguinte, que não importa as batalhas, nem você não sabe nem qual é, mas você está tranquilo porque Cristo já as venceu, mas você está morrendo de medo e está aplicando o recurso e guardando porque tem medo de passar fome. Esses são os ídolos, irmãos, que conquistam os nossos corações. Esses são os ídolos que tiram de nós a verdadeira segurança. Não há nada de errado poupar dinheiro. Não há nada de errado trabalhar para crescer profissionalmente. Não há nada de errado em celebrar as coisas boas da vida. O problema, meus irmãos, é quando essas coisas se tornam Deus. Se torna objeto da nossa obsessão. Se torna objeto do nosso coração. Se torna a direção dos nossos pensamentos. Você pode estar aqui no culto hoje, até cantando, mas está pensando naquele dinheiro que vai ganhar nesse momento. Mas irmãos, quando chegamos no verso 18 a 19, nós encontramos uma palavra que parece uma semente. O que surpreende é que o Senhor é tão moderado no juízo, que veja o verso 18, ele vai dizer: contudo, ainda naqueles dias o Senhor não destruirei todos. Os irmãos devem lembrar o cenário posterior. O Senhor não destruiu todos. Por exemplo, Daniel e seus amigos foram levados cativos. Muitos foram levados e muitos não foram destruídos. Muitos ainda foram salvos pelo Senhor. Por que, irmão, que Deus fez isso? Não é porque tinha um justo, porque senão seria incoerente dizer tinha um justo lá, Daniel era justo. Não, Daniel não era justo, não. Eu poderia, seus amigos então, pastor, também não eram. Sabe por que Deus fez isso, irmãos? Porque Deus tem um propósito redentivo para o seu povo eleito. E o seu propósito redentivo é cumprir a sua palavra. Essa nação é a casa de Judá. Em certo sentido, eles tinham razão de falar que eles eram o povo da aliança. A promessa da aliança seria dada e preservada a eles. Eles eram o povo do qual Jesus viria. Mas a lição de Judá é: não valorize a falsa segurança, que pressupõe que Deus nunca julgará. Eu posso ser amado do Senhor como você é, meu irmão, mas isso não vai isentar de Deus nos corrigir e nos disciplinar. Então não valorize a falsa segurança que pressupõe que Deus nunca te julgará. Busque a sua única segurança, que é na fé humilde e no arrependimento que adora o Senhor como Ele é, Cristo Jesus, o Senhor. Em terceiro lugar, um alerta contra a complacência. Verso 20 ao 31. O restante desse capítulo, meus irmãos, adiciona uma advertência contra a falsa segurança. E aqui nós encontramos: cuidado com a complacência espiritual. Meus irmãos, o que identifica uma complacência espiritual? Complacência espiritual nós sabemos que é andar em, vamos usar uma expressão assim, em conluio com aquelas coisas que Deus não se agrada. Quais são, pelo menos nós temos aqui no texto, 4 marcas que dão uma complacência espiritual. A primeira delas, irreverência. O que é uma irreverência? Olha, veja o verso 20. Anunciar isto à casa de Jacó e fazer ouvir Judá dizendo.
Meus irmãos, irreverência significa o quê? Que os olhos que não veem, ouvidos que não dão ouvidos. Olha o que Deus ama você ajudar e fazer ouvir. Agora, irmãos, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo ouvir agora, porque o povo é insensato e sem entendimento. Meus irmãos, a irreverência se dá por não ouvir. Quando você não ouve a mensagem, quando você não presta atenção no texto lido, quando você não presta atenção no que canta, você fica conversando no culto, você sai para tomar água, você sai e fica amassando copo descartável no culto, você fica brincando, porque falta irreverência, porque para você não quer ouvir. Falta talvez, usando a ilustração da criança, botar a mão no ouvido para que a voz pare. Mas irmão, nós sabemos que mão no ouvido não segura a voz. A voz tem que descer ao coração. Então, meus irmãos, é interessante que, olhando ainda, um outro comentarista cristão, ele vai dizer assim: somente o coração teimoso recusaria reverenciar o Deus da criação. Se até os mares o obedecem, ele deve ser louvado e obedecido. Não sejamos irreverentes com Deus. Um povo irreverente é um povo que não ouve Deus. Há uma outra marca, ingratidão. Verso 24, verso 20 vai dizer: ouvi agora o povo insensato e sem entendimento, que tem olhos e não veis, tem ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo que ele não traspassará. Ainda que se levantará suas ondas, não prevalecerão. Ainda que brame, não traspassarão. Mas o verso 24 diz assim: não dizem a eles mesmos? Olha o que eles vão dizer: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá o seu tempo, a chuva primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da série. Irmãos, ingratidão. Você acorda todo dia de manhã para ir trabalhar. Deus te deu emprego, Deus te deu um dia, Deus te deu salário, Deus te deu sustento, Deus te deu cliente. Aí sabe o que você faz no final do mês? Você não devolve o dízimo ao Senhor. Você é incapaz de dar uma oferta. Aí eles: vamos dar oferta, irmãos. Um valor simples, simbólico, R$25 para os missionários. Mas sabe o que a gente faz? Nós estamos tão ingratos que a gente não conhece. E o pior, como é que você... Não, pastor, não sei. É ingrato. A gente vê a chuva caindo todo dia. Nós vemos o sol aparecendo todo dia. O resultado da chuva e do sol é que é um preparo da terra para a colheita daqueles que plantaram, que nós vamos comer. Graças a Deus. Mas nós somos ingratos, irmãos. Recebemos o sustento, a saúde, o vigor para trabalhar. Trabalhamos a semana toda, até buscando desesperadamente mais e mais. Montamos planos e projetos para chegar no domingo e dizer: eu estou cansado, Senhor, não vai dar para ir. Adorar o Senhor, sabe por quê? Eu estou com uma dor de cabeça infeliz, porque eu passei a madrugada trabalhando a semana toda. Eu não dormi bem o suficiente. E domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Irmãos, domingo é o dia do descanso, mas não do Senhor, mas para o Senhor. Depois nós vemos a terceira marca, a infidelidade. Olha o que diz o verso 26. Porque dentro do meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, nas suas mãos cheia de fraude, por isso se tornam poderosos e enriquecem. Engordam, tornam-se inércios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, nem julgam o direito do necessitado. Aí Deus vem e diz assim: não castigaria eu estas coisas? O terceiro sinal, irmãos, depois da complacência, da ingratidão, é a infidelidade na justiça social. Às vezes os diáconos chegam aqui e dizem assim: olha, vamos trazer as contribuições. E a gente esquece, esse é um pecado que nós cometemos. Aqui é uma ilustração simples, porque a coisa é muito mais grave. Aqui é uma exploração do pobre. E a pergunta que o texto nos faz é: será que estamos enriquecendo à custa de outros? Será que estamos nos beneficiando de esquemas políticos e fraudulentos? E por fim, a quarta coisa e pior de todas, irmãos, é a corrupção religiosa.
quando a igreja deixa de ser igreja. Talvez você vai perguntar, pastor, como é que a igreja deixa de ser igreja? É simples, irmãos. Olha o que diz o verso 30. Coisas espantosas e horrendas se anda fazendo na terra. Talvez você fale assim, mas pastor, o que é tão horrendo e tão espantoso? Eu sei, violência, estupro, aborto, sim, irmão, isso é horrível, é a pior coisa que tem. Mas olha o que ele vai dizer. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. E o que deseja é o que deseja o meu povo. Irmãos, 3 coisas aqui que são horríveis, que Jeremias faz uma denúncia clara. Não é só apenas injustiça social, não é a idolatria do povo, mas é, meus irmãos, a corrupção do culto. Coisa espantosa está acontecendo. Os profetas estão dizendo mentiras no púlpito, profetizando falsamente. Meus irmãos, a gravidade aqui é horrível, porque o Senhor diz, olha, isso é horrível, isso é horrendo, isso é espantoso. Jeremias diz que algo está acontecendo na terra, irmãos, ele já abrangeu isso na terra. Ele já falou da exploração dos pobres, ele falou da injustiça, ele falou da violência, mas ele diz algo que ainda é pior, o falso ensino no meio do povo de Deus, enganando o povo, dizendo no púlpito que Deus não vai julgar, que Deus não vai pesar a mão. Deus vai julgar, irmãos. Deus vai pesar a mão se o seu povo não se arrepender dos seus pecados. O princípio aqui é que o pior juízo sobre o povo não é apenas pela decadência moral da sociedade, mas é quando a própria igreja abandona a verdade, quando o púlpito se corrompe, não há mais voz que clame ao arrependimento. E a aplicação aqui é clara, irmãos, isso nos obriga a ver que a maior tragédia não é apenas a imoralidade lá fora, mas a infidelidade aqui dentro da igreja do Senhor, que troca a palavra do Senhor por mensagens agradáveis, por técnicas de crescimento, por sucesso ministerial e por aprovação cultural. A tríplice denúncia aqui, meus irmãos, é clara, porque, meus irmãos, há 3 coisas que Jeremias aponta aqui. Primeiro, ele vai apontar que os profetas profetizam falsamente. Eles falam em nome de Deus, mas não comunicam a palavra de Deus. Eles prometem paz, onde não há paz. Ele fala que os sacerdotes são corruptos, estão corrompidos e andam de mão dadas com eles. Aqueles que deveriam mediar o culto, ensinar a lei, governar segundo a agenda de Cristo. Ele está governando a agenda dos profetas. A liderança espiritual entra em modo de gestão política, mantém o povo satisfeito, controla as estruturas, preserva a posição, mas não zela pela verdade. E qual é o princípio? Quando a liderança espiritual se submete ao espírito da época e não à palavra de Deus, ela deixa de ser instrumento de Deus e passa a sustentar um sistema de engano e corrupção. Mas, irmãos, não é só o profeta nem o sacerdote, mas é o povo. Olha só o que diz o texto: e o meu povo? Talvez você dissesse assim, está vendo como é que esses pastores são falsos, mentirosos? Mas ele diz assim, e você? Olha o que ele dizia, o meu povo. Veja o que ele dizia, o meu povo. Ele é do povo, ele não se coloca à margem. Ele é do meu povo. Olha o que ele está dizendo. E o meu povo ainda assim deseja. Olha o que diz o texto. E é o que deseja o meu povo. O que o povo deseja, irmãos? O problema não é só de cima para baixo, ou do púlpito, mas eles desejam pregadores que não incomodem, cultos que não confrontem, religião que não confronta, religião que conforte a pessoa sem se converter. Você não fez nada de errado, foi só uma crise circunstancial. Cristo vai te amar a si mesmo. Meus irmãos, isso é um engano. Isso não é verdade. O princípio aqui é que a corrupção da pregação e do culto é alimentada também pelo desejo do povo, por uma fé confortável, sem cruz, sem renúncia e sem arrependimento. E a pergunta que nós podemos fazer é o quê? Quando chega no verso 31, na parte B, lá no finalzinho, diz assim: por que fareis? Porém, o que fareis quando essas coisas chegarem ao fim? Quando essa falsa religiosidade,
quando essa vida dedicada a si mesmo chegar ao fim, o que você vai fazer, irmão? O que nós vamos fazer? Quando essas falsas estruturas deixarem de funcionar, o que nós vamos fazer? E a conclusão, irmãos, então é no verso 14. Por isso que eu pulei o verso 14, porque o verso 14 ele traz a conclusão. E aí eu quero convidar a igreja para ir comigo. Eu vou começar e a igreja continua. Vamos lá? Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo enveneno, e eles serão consumidos. Concluindo, então, irmãos, ponto final que eu falei, o papel central da palavra fielmente pregada. Irmãos, depois de tudo isso, o que nós precisamos lembrar? Nós devemos orar, irmãos, para que Deus levante ministros fiéis que preguem a palavra. Porque, meus irmãos, o princípio é claro. Quando a palavra é pregada fielmente, é o próprio Deus que fala, e não o homem. Olha o que diz o Senhor: colocarei as minhas palavras na tua boca. Meus irmãos, assim também é hoje. Sempre que a Bíblia é fielmente pregada e ensinada, não é meramente a opinião do pregador. É Deus falando por meio da sua palavra. É por isso que pregadores precisam pregar a palavra. E não apenas as suas ideias. Negligenciar ou recusar, irmãos, o que fielmente é pregado a partir das Escrituras é na prática negligenciar ou rejeitar o próprio Deus, com resultados desastrosos. Irmãos, é por isso que a igreja precisa orar pelos pregadores que ela tem. É por isso que a igreja deve dedicar tempo a não orar pela mentalidade da nossa época. Eu quero orar pela minha saúde, pelo meu emprego, pelo meu trabalho, pela minha família, pelo meu lar, pelo meu irmão. Isso não tem nada errado. Mas nós devemos orar para que a igreja seja um arauto da pregação da palavra de Deus. Que haja pastores, que haja presbíteros, que haja liderança que seja fiel às Escrituras. Porque, meus irmãos, se nós não formos fiéis às Escrituras, o resultado na vida de vocês será desastroso e na minha. Segundo, a palavra, por que nós precisamos? Porque o papel da palavra é central na igreja. Porque a palavra de Deus proclamada, irmãos, ela recebe o poder de Deus para cumprir sua vontade. Se nós olharmos, olha o que ele vai dizer. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, diz que proferiram tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras. Irmãos, a palavra sendo pregada fielmente, ela vai converter o coração. Quando Jeremias ameaça o juízo de Deus, era o próprio Deus que garantiria que a palavra se cumpriria. E assim também é hoje, irmãos. Não é verdade que por causa do pregador é que a verdade não é verdade por causa do pregador. A palavra de Deus não é verdade porque aquele que fala, ela é verdade porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa de mim para ser verdade. A palavra de Deus não precisa de você para ser verdade. Ela é verdade porque ela é de Deus. Meus irmãos, quando Deus fala, nós devemos reverenciar a sua palavra. Por que a gente às vezes pede, fique de pé, faça silêncio? Por que os diáconos pedem para não entrar ali pela porta quando está lendo a palavra de Deus, irmãos? Porque isso é didático e pedagógico. Porque isso é verdadeiro. Todo crente deve saber que diante da palavra de Deus devemos ter reverência. A resposta correta, irmãos, à palavra é reverência, é fé, é obediência. Meus irmãos, quando Ele nos repreende, quando Ele te repreendeu, quando Ele me repreender, que seja esse o desejo do nosso coração, abrindo para que Ele pastoreie e tire todas as mazelas que existem no nosso coração. É interessante que Santo Agostinho disse uma vez: quando a Bíblia e eu discordamos, eu estou errado e ela está certa. Já parou pensar que a gente sempre discorda da Bíblia, você achando que tem razão? Eu vou repetir. Quando a Bíblia e eu discordamos, eu estou errado e ela está certa.
A Bíblia nos corrige, a Bíblia nos confronta, a Bíblia nos disciplina. E a nossa resposta deve ser o quê? Submissão humilde. Quando Ele promete, confie de todo o coração. O que Deus deseja, irmãos, para a sua igreja, é que a sua igreja seja uma igreja que ame a palavra de Deus. Que ela seja a nossa regra de fé e prática. E aí podemos fazer algumas aplicações. Primeiro, pensando para a nossa igreja, a igreja local, a igreja que convivemos, a igreja que nós congregamos, que Deus nos deu para a gente amar e conviver. A pergunta é, a minha e a sua identidade, ela está sendo moldada pela palavra ou pela cultura? Estamos cultivando membros que amam a verdade, mesmo quando ela fere, ou consumidores religiosos que querem apenas sentir bem? O que você quer? O que nós queremos? Será que a gente consegue olhar e percorrer na igreja? E acho justo. Para nós, pastores e líderes, a pergunta é essa. Pastores, presbíteros que estão à frente dos ministérios, o critério do ministério é fidelidade ou resultado? As decisões do culto, da liturgia, do ensino, da direção, são guiadas pelo quê? Pelo assim diz o Senhor, ou pelo o povo gosta assim? E para cada um, agora individualmente, saindo da igreja, da liderança, e agora para você individualmente. Que tipo de pregação você procura? A que consola na sua idolatria? Ou a que chama a morrer para si mesmo e viver para Cristo? O que você fará quando chegar o fim? Se hoje você vive sustentado por uma fé apenas nominal, sem fruto, sem obediência, sem santidade, a conclusão é clara, irmãos. Quando a Bíblia fala, e eu e você discordamos, nós estamos errados e ela está sabendo. Então, quando o povo, olhando para o início, quando eu falei lá no início do sermão, quando um povo rejeita a palavra de Deus, esse povo não vai adiante. Nós somos um povo, irmãos, que somos chamados para ouvir e não para negar a palavra de Deus. Espero, irmãos, que Deus aplique a sua palavra ao meu e ao seu coração e que nos dê a graça que durante a semana sejamos um povo que ama a palavra, que tenha prazer de ouvir para a glória do nome do Senhor Deus. Vamos orar?